Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Oncoclínicas. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Bruno Ferrari, fundador e CEO do Grupo Oncoclínicas. Por favor, Dr. Bruno Ferrari, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados da Oncoclínicas. Seguimos em um período de transição comercial e ajustes na operação da companhia, o que resultou num segundo trimestre de 2025 ainda impactado por muitas iniciativas em andamento. Paralelamente, o ambiente macroeconômico com custo de capital muito elevado continua bastante desafiador. Mas seguimos confiantes de que as medidas que vêm sendo tomadas colocará a companhia numa trajetória sustentável do ponto de vista de geração de caixa. Ainda não estamos lá. Cremos que se trata de um trabalho de alguns trimestres, mas as decisões e execução do plano seguem sendo feitos. Começando com o slide de número 3, nota-se no segundo trimestre de 2025 que a receita bruta permaneceu estável em relação ao primeiro trimestre do ano. Isso aconteceu porque a companhia seguiu descontinuando clientes com ciclos de capital de giro ruins e ou maiores taxas de inadimplência. Esse movimento vem sendo compensado com o crescimento junto a outros clientes, no movimento de reciclagem da nossa carteira. Vale destacar que a companhia interrompeu a prestação de serviços para a Unimed Ferj a partir de 1º de agosto, em linha com a estratégia comercial vigente, mas isso ainda não está refletido nos números nesta tela. Durante o período, tivemos um aumento pontual da PCLD, que está principalmente relacionado a deteriorização do desempenho das operações hospitalares, e em menor medida a clientes que estão sendo descontinuados. Mesmo em um trimestre com a PCLD bem mais elevada, podemos observar uma evolução sequencial de 2,5 pontos percentuais da margem bruta, o que demonstra uma retomada da lucratividade justamente em função da execução da nova estratégia comercial, o que inclui aumento do ticket médio no trimestre. Passando para o próximo slide, podemos observar o crescimento de 38,3% do EBITDA ajustado, quando comparado ao trimestre imediatamente anterior, resultado da recuperação do lucro bruto. Apresentamos um consumo de fluxo de caixa orgânica de 569,5 milhões, principalmente devido a atrasos de pagamentos de clientes descontinuados, despesas com juros mais elevadas e 79 milhões de CAPEX, a maioria CAPEX de crescimento. O consumo orgânico de caixa de 569,5 milhões de reais, conforme explicado acima, levou ao aumento da dívida líquida para cerca de 3,9 bilhões de reais. Como nosso EBITDA ajustado nos últimos 12 meses reduziu para aproximadamente 900 milhões devido à transição comercial e operacional em andamento, vemos um aumento do índice de alavancagem para 4,4 vezes. No slide 5 mostramos um breve resumo das iniciativas nas quais a companhia está focada. Na frente comercial, segue a agenda de reciclarmos nossa base de clientes, descontinuando contratos com clientes que impliquem em margens menores e ou capital de giro e fluxo de caixa punitivos. No âmbito operacional, estamos revisitando todos os contratos com fornecedores, em busca de maior eficiência e, associado a isso, a nosso plano de redimensionamento da estrutura de pessoal da companhia, o que levou à otimização de aproximadamente 400 em headcount desde o terceiro tri de 2024. Nas frentes de CAPEX e ativos não core, estamos revisitando e repriorizando os investimentos previstos para o segundo trimestre de 2025, o que inclui as operações hospitalares não oncológicas. Antes de passar a palavra para o Cristiano, que cobrirá o restante da apresentação,
Gostaria de mais uma vez agradecer a todos os nossos pacientes, corpo clínico, colaboradores, parceiros e investidores que nos apoiam permanentemente na missão diária de vencermos a batalha contra o câncer. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Seguindo pelo slide 6, podemos ver a evolução dos nossos procedimentos e ticket médio. No segundo trimestre de 2025, o volume de procedimentos atingiu aproximadamente 169 mil, marcando ainda uma desaceleração quando comparado a períodos anteriores, por causa da redução do volume de atendimentos a clientes aos quais a companhia vem reduzindo a exposição ou descontinuando. No mesmo período, o ticket médio cresceu 2,9%, primeiro aumento sequencial desde o terceiro trimestre de 2024. Se analisarmos o período últimos 12 meses, o crescimento dos procedimentos foi de 3,5%, enquanto o ticket médio apresentou um avanço de 1,5%, como mostra o gráfico da direita. No slide 7, a receita bruta da companhia atingiu aproximadamente 1,7 bilhão de reais no segundo trimestre de 2025, apresentando uma estabilidade em relação ao primeiro trimestre. Na comparação anual, a queda da receita se deve ao reposicionamento comercial que a companhia vem colocando em prática ao longo dos últimos trimestres. É importante ressaltar que os números apresentados aqui ainda não refletem a interrupção do atendimento ao plano de saúde Unimed-Ferg, vigente a partir de 1º de agosto de 2025 e, portanto, um evento subsequente ao segundo trimestre de 2025. Na comparação dos últimos 12 meses, a receita bruta apresentou um crescimento de 4,9%, com um CAGR de 25,5% de crescimento. Passando para o slide 8, a receita líquida apresentou uma redução de 1,9% em relação ao primeiro trimestre de 2025, por causa de uma PCLD pontualmente mais alta. Darei maiores detalhes sobre isso no próximo slide. Na análise últimos 12 meses, a receita líquida apresentou crescimento de 5,1% e CAGR de 25%, como mostra o gráfico à direita. Em relação à PCLD, slide 9, nota-se um aumento relevante, embora pontual, principalmente relacionado à deterioração desse indicador nas operações hospitalares e ao impacto de clientes que estão sendo descontinuados. Se olharmos para a média dos últimos 12 meses, o indicador ficou em 3,4%, ligeiramente abaixo da média apresentada no mesmo período do ano de 2024, mesmo com os efeitos extraordinários que acabei de mencionar. No slide 10, a margem bruta caixa atingiu 30,3% no segundo trimestre de 2025, avanço importante em relação ao trimestre imediatamente anterior, com expansão sequencial de 250 basis points na margem e crescimento de 6,6% do lucro bruto caixa, atingindo 443,5 milhões de reais ao final do período em questão e demonstrando uma retomada da lucratividade, como mostra o gráfico à esquerda. Na análise últimos 12 meses, o lucro bruto caixa foi de 1,9 bilhão de reais, com uma margem de 31,1%. Passando para o próximo slide, de número 11, vemos as despesas operacionais ainda impactadas por itens não recorrentes de aproximadamente 30 milhões. Se excluirmos esse efeito, as despesas do trimestre teriam sido 16,6% da receita bruta. Vale mencionar que a queda da receita no período levou a uma desalavancagem operacional, fator que também contribuiu para as despesas atingirem um patamar mais alto como proporção da receita. Passando para o EBITDA, no slide seguinte, de número 12, podemos ver um crescimento sequencial de 38,3%, com expansão de 360 basis points na margem de EBITDA ajustada. A queda da margem em relação ao mesmo período do ano anterior se deve, sobretudo, à desalavancagem operacional
proveniente de receita menor e despesas ainda elevadas em função do processo de transição mencionado anteriormente. No slide 13, o prejuízo de R$ 136,8 milhões reflete não apenas os fatores comerciais e operacionais já endereçados nessa apresentação, mas também o patamar de alavancagem financeira da companhia, com despesas financeiras de R$ 267,3 milhões no período. Passando para o próximo slide, de número 14, apresentamos o capital de giro, que permaneceu estável sequencialmente em 41 dias de capital de giro líquido no segundo trimestre do ano. No slide 15, demonstramos o fluxo de caixa operacional negativo em R$ 196,1 milhões, dinâmica resultante principalmente dos atrasos de clientes que foram descontinuados. O pagamento caixa de juros no trimestre somou 253 milhões em função da maior concentração dos cupons semianuais. No slide 16, vemos a alavancagem impactada pelo consumo de caixa orgânico, o que resultou num aumento da dívida líquida no trimestre, e um EBITDA ajustado últimos 12 meses menor, devido à transição comercial e operacional ainda em andamento. Por fim, no slide 17, temos o cronograma de amortização da dívida financeira e de aquisições. Com isso, encerramos aqui a parte expositiva da apresentação de resultados e abrimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, levante a mão através do botão disponível na videoconferência. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Por favor, senhor Felipe, abra o seu áudio. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado aqui por pegarem minhas perguntas. São duas aqui do meu lado. O primeiro é sobre o mix de operadoras, né? Vocês comentam aqui que vocês estão conseguindo mitigar o efeito da saída de algumas operadoras, né, aumentando o volume em outras. Então, se vocês pudessem compartilhar aqui um pouco de qual tipo de cliente que tem ganhado espaço aqui no mix da companhia, né? Se são outras Unimedes, outras grandes operadoras, players menores, só para a gente conseguir entender aqui qual que é a cara desse novo mix da empresa. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que vocês comentaram aqui nos resultados que eles ainda não refletem a interrupção dos serviços para a Unimed Ferj, né, que aconteceu no início de agosto. Então, queria entender o que a gente poderia esperar aqui para o próximo trimestre, né, se faz sentido a gente pensar aqui em uma desaceleração de receita nesse segundo semestre, possivelmente vindo de volume ou de ticket. Por favor. Obrigado, pessoal. Oi, Felipe, bom dia. É o Cris aqui. Eu vou começar endereçando essa questão do mix de operadoras. A gente vem trabalhando no que a gente está chamando de reciclagem, né, da base de clientes da companhia. Então, na medida em que a gente vai descontinuando ou reduzindo exposição a certas fontes pagadoras, a companhia vem buscando substituir esse volume com novos clientes ou aumentando participação com clientes que a gente já tem na base, né, e com os quais a gente vem crescendo. Então, alguns exemplos que a gente pode citar crescimento com Porto, crescimento com Bradesco, crescimento com Apvida, né, sobretudo aí em função desse novo contrato nacional que a gente estabeleceu com eles e que começou faseado, né, focado em algumas localidades, mas ele tem um calendário de expansão desse escopo. Esses são alguns exemplos de clientes com quem a gente vem aumentando exposição.
Cris, se você me permitir, eu também falaria das autogestões. Sem dúvida, Bruno, correto. Então, tem crescimento com autogestões, crescimento com a Mil, né? A gente tem visto todos esses nomes né, dentro do nosso portfólio crescendo do ponto de vista de receita de forma consistente. Em relação à segunda parte da sua pergunta, Felipe, a resposta é sim, a gente deveria ver uma desaceleração numa base sequencial na receita a partir de agosto, porque é um impacto que é importante, né, do ponto de vista de representatividade que Unimed e Ferj tinha com a companhia, mas esse né, como parte do plano, né, de reposicionamento comercial, a gente imagina que no médio prazo isso vai se suavizando na medida em que esse crescimento do volume para recuperar, né, e para repor essa receita, ele continua acontecendo. Mas a resposta é sim, deve ter um impacto sim de queda sequencial na receita a partir de agosto. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas e bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Prata, do Citi. Por favor, senhor Renan, pode abrir seu áudio. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. É uma pergunta um pouco mais até relacionada aqui na perspectiva de crescimento. Eu queria entender o que vocês enxergam de oportunidade, né, para tentar mitigar um pouco essa desaceleração de crescimento em relação à margem, né? Não sei se já tem algum plano aí de contingência, alguma coisa nesse sentido, pensando nessa desaceleração futura com a Unimed Ferj. E uma segunda pergunta bem rápida de follow-up, se puderem dar um pouco da atualização de Evico Grupo Santa, né? Assim, eu lembro que em algumas conversas passadas isso já deveria estar rodando, mas aparentemente ainda faltam alguns detalhes, então eu queria um pouco da perspectiva e atualização dessa JV. Obrigado, pessoal. Bom dia, Renan. Aqui é o Isaac. É o seguinte, olhando aqui sobre o aspecto de crescimento, né, perspectiva para frente, obviamente aqui né, não dá para apontar o tamanho, né, mas o que dá para apontar é a nossa cabeça, né, a nossa estratégia. Como o Cris bem mencionou, a gente tem aqui um foco muito grande, né, em transição comercial, então a gente vem trabalhando muito forte em trazer essas autogestões para aumentar o volume com a gente, Porto Seguro, a Apivida, a Mil vem crescendo bastante, Bradesco. Essa transição comercial a gente já começa a ver nos nossos resultados, e isso deve ganhar tração ao longo do tempo. E também eu acho que é bom mencionar que existem 3 ativos que a gente deve inaugurar em breve, que vão colaborar com esse nosso crescimento, com essa perspectiva de crescimento, que são, por exemplo, o Cancer Center, que a gente vai inaugurar em breve lá junto com a Casa do São José, no Rio de Janeiro. Além disso, aqui em São Paulo, a gente tem a inauguração do Medical Center lá na Paulista, e além disso, o nosso Medical Center na Angélica. Então, todos esses ativos devem contribuir para uma trajetória de crescimento né, e colaborar com essa trajetória de transição, né, de receitas já nesse médio prazo, imagino eu, e dentro dos nossos planos também. Sobre a perspectiva de margem, se a gente normalizar, né, o efeito da PCLD nesse trimestre, a gente teve uma retomada bastante importante na nossa margem nesse trimestre. Notem que foi 27,8 a nossa margem no último TRI, já com uma PCLD um pouco mais próxima do normal, e nesse trimestre uma PCLD muito mais alta, e a gente consegue, mesmo assim, uma expansão relevante na nossa margem bruta. Não fosse isso, teria sido uma expansão ainda maior. Então, isso já começa a demonstrar para a gente o fruto de vários esforços internos que a gente teve nesses últimos 12 a 18 meses, e aqui muito ajustes internos que a gente precisou fazer, não somente em pessoal, mas em fluxos, processos,
jornada do paciente, um controle forte na jornada do paciente. Então, acho que isso tudo contribui já para essa retomada da margem que a gente já começa a ver nesse segundo trimestre. Então, estamos animados, né? Já começamos a ver bons resultados, bons frutos disso acontecendo dentro da companhia, e a gente tem certeza que esses esforços todos se materializando, somado ao fato da gente reoxigenar a nossa base de receita, certamente vai trazer para a gente bons frutos aí no curto, médio e longo prazo. Tá, beleza, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar, né, 3 pontos aqui. Acho que o primeiro deles, né, vocês já falaram bastante diversificação de receita, novos cancer centers estão por vir. Eu queria explorar, né, como é que está a rampagem desses últimos cancer centers. Essa é a primeira pergunta. A segunda, se eu pudesse atualizar um pouquinho sobre a JV na Arábia Saudita. E a terceira, acho que é um pouco mais técnica aqui, olhando um pouco para o balanço da companhia, a gente tem visto uma geração de caixa bastante pressionada, né? E quando a gente olha para a conta de saldos a receber, que está em torno de 2,8 bi, a gente tem quase 900 milhões aqui a ser recebido da Unimed Ferj, né? Com uma provisão bastante estável ano contra ano, né? Então, dada essa descontinuidade do contrato, né? Eu queria entender com vocês como é que está essa negociação, né? Vocês até mencionam que está negociação, por isso que não fizeram provisão. Então, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de visibilidade, né? De como isso aqui poderia se comportar, ajudaria bastante. E o segundo ponto, até para entender a modelagem daqui para frente, é como é que se compara o prazo de recebimento e ticket dessa diversificação de fontes pagadoras para frente. Obrigado. Bom dia, Joe. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Falando um pouco mais aqui sobre ramp-up de cancer centers, né? E vamos lembrar aqui, principalmente, que a gente teve atrasos, né, na inauguração, principalmente da Casa de São José. A gente deve inaugurar isso nos próximos 30, 60 dias. E essa é o grande ramp-up que a gente deve ver aí do ponto de vista de receita nos próximos meses. A nossa cabeça, que é o direcionamento que a gente tem, e a gente vem se animando aqui com os primeiros resultados, é justamente como fruto dessa transição comercial, a gente já começa a ver uma transição comercial com bons frutos em termos de margem. Então, a gente está acessando clientes novos, clientes que estão crescendo bastante. Eu vou dar o exemplo aqui da Porto, vem crescendo bastante, todos vocês acompanham de perto. E isso vem animando a gente bastante, porque isso também tem uma margem muito boa e um ciclo de capital de giro muito mais baixo. Então, a gente entende que esse próximo ciclo, né, que a gente vai ver nesses próximos meses e trimestres, vai ser um ciclo de uma receita mais estável, de uma receita que cresce junto com os nossos clientes. Além disso, uma receita com ciclo de capital de giro mais baixo e uma receita com margens muito accretive para a companhia. Então, a gente está bem animado com os primeiros sinais disso, ainda são incipientes, mas a gente está bastante animado com os pequenos sinais que a gente já está vendo. Sobre cancer centers, assim, a gente vai ter essa inauguração nos próximos 60 dias. Lembrando que Casa de Saúde São José é um dos hospitais mais reconhecidos e de maior preferência da população local. Então, a gente certamente vai crescer bastante com eles e a gente tem bastante confiança de que esse Cancer Center, em parceria com a Casa de Saúde São José, certamente vai colaborar para essa nova fase de crescimento da companhia. Mais alguma pergunta, Joseph? Eu tinha perguntado sobre o recebível, né? A questão da negociação com o Unimed Ferj, 900 milhões contra os 2,8 recebível. Obrigado. O Cristiano vai responder a segunda.
Oi, Joseph, é o Cris aqui. Só me repete a pergunta, por favor, para a gente endereçar. Quando a gente olha para o balanço, né, a gente tem mais ou menos 2,8 bi de contas a receber. 2,8 bi de contas a receber, né? O líquido aqui é 2,6. Quando a gente olha para a Unimed Ferv, vocês mencionam algo em torno de 866 milhões, né? E uma provisão até que né, ela cai, né, versus o balanço do fim do ano passado. Dado o término desse contrato, queria entender mais ou menos qual que é, né, a perspectiva de recebimento desses montantes, né? Se tem negociação em curso, né? Vocês até mencionam no release, né? E tentar quantificar um pouquinho melhor o que que é prazo, né? E ticket das operadoras, porque mesmo com essa mudança de mix, a gente tem uma queda de margem bruta, né? Então, não sei se isso aqui é necessariamente algo relacionado, né, a uma alavancagem operacional menor, ou se de fato, né, essa diversificação de fontes pagadoras, né, você tem um ticket um pouco mais baixo. Obrigado. Ótimo, tá claro. Eu vou começar endereçando aqui a questão do recebível FERJ, né? Então, esse lembrando, isso é uma confissão de dívida, né? O que a gente acabou fazendo foi repactuando valores que atrasados e que acabaram se tornando uma dívida de longo prazo. Isso foi negociado com eles de forma que esse fluxo de pagamentos caiba, né, digamos assim, dentro da capacidade de pagamento, né, dessa fonte pagadora específica, e a gente, né, se tudo né, caminhar conforme o previsto, a gente deve ver a redução gradual desse saldo ao longo do tempo, e é uma situação que a gente vai ter que monitorar. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Bruno Ferrari para as considerações finais. Por favor, Dr. Bruno, pode prosseguir. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos em nossa teleconferência de resultados. Um bom dia para todos. Abraço. A audioconferência da Oncoclínicas está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Voxcom.